Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso AbaiCast. E hoje nós estamos aqui com Alex Doná, ele que é treinador corporativo, coach, constelador, vai falar um pouquinho para a gente hoje aqui sobre constelação corporativa. Alex, seja bem-vindo ao nosso AbaiCast. Muito obrigado, Fábio. Obrigado do convite. Muito obrigado por abrir as suas portas para a gente falar um pouquinho de constelação. Prazer estar aqui com você. Né? A gente que A gente agradece. falava ali antes de entrar no ar que faz um tempo que a gente não se vê e o tempo passa muito rápido, né? Verdade. Então a gente precisa cuidar da gente, precisa cuidar da nossa energia, cuidar das nossas coisas, porque a hora que você vê já passou. Então a gente precisa aproveitar muito esse tempo que a gente tem, né? E essas técnicas podem muito ajudar a gente aí no nosso dia a dia. Então, obrigado por abrir as portas, por Alex. trazer a gente. E otimizar o tempo, né? Sim, Não nos distraímos. não sofrer tanto. Não sofrer tanto também ajuda muito. Ajuda bastante. Eliminar um pouco de sofrimento do nosso processo, né? Verdade. Ele vai ser sofrido, nós vamos ter as nossas dificuldades, faz parte. Mas se tiver um jeito mais simples de passar por essas dores, passar por esses sofrimentos, isso vai deixar o nosso processo um pouco mais suave. Isso em tudo, né? Constelação no corporativo funciona? Será? Será que dá certo? Será que realmente é uma coisa que dá para se fazer, né? Alex, eu ia começar perguntando, pedindo para você explicar o que é constelação corporativa, Uhum. mas agora eu vou pedir para você falar para a gente como nós amenizamos essas dores aí, para depois a gente ir para a constelação corporativa em si. O que acontece? Tudo é sistêmico. Né? Esse Alex que você está vendo aqui agora, né, como o entrevistado, é um papel que eu estou vestindo aqui. Quando eu chegar em casa, eu vou vestir o meu papel de marido. Quem já é pai, quem já é mãe, quando tiver com os filhos, vai vestir o papel de pai e de mãe. E se a pessoa que está atrás desses papéis não estiver bem, todos os papéis serão feitos na marra, no sofrimento, na dor. E o empresário não é diferente. Né? Atrás do Alex empresário, do Fábio empresário, nós temos o Alex e o Fábio. Mas aí, desculpa, Alex, se interromper. Existe um papel principal? São um conjunto. O papel principal é o eu, é o Alex, né? É o que tem dentro de Todos os mim. papéis, então, são principais. Todos são principais. E todos eles são pontes, pedaços, vínculos que a gente tem, né? É uma coisa muito linda da constelação que é, em algum ponto, imagina um céu cheio de estrelas, né? Isso é uma constelação. E a gente olha para isso dentro da nossa família no modelo de constelação. E em algum momento uma estrelinha minha se conecta numa estrelinha sua, por isso que a gente está junto. Por isso que nós estamos aqui hoje gravando, falando com as pessoas. E essas estrelinhas servem para a gente se desenvolver. Às vezes eu tenho uma dor, um sofrimento de algo que o Fábio já viveu, que o Fábio já experimentou e pode me ajudar. Né? Assim, talvez eu tenha uma experiência de algo que eu posso contribuir com a parte que o Fábio precisa desenvolver. Então, quando a gente começa a encontrar as pessoas que podem nos ajudar, o nosso processo fica um pouco mais suave. E essas pessoas podem ser os nossos filhos, podem ser os nossos pais, podem ser as nossas esposas, os amigos, as pessoas que trabalham conosco. São aonde as estrelinhas se conectam, né? Aonde Legal. termina a minha e começa a sua. Tem um ponto de troca entre a gente. E essa conexão, qual que é o momento em que você compreende que essa estrela ela é uma contribuição para você? Cara, essa pergunta é maravilhosa. A gente trabalha com treinamento corporativo e eu brinco muito lá com eles que na nossa vida existem os presentes de Deus. O que é um presente de Deus? Imagine você que está ouvindo a gente aí, aquela pessoa que mais te incomoda no seu dia É a o dia. presente de Deus. Aquela pessoa que quando chega acabou sua paz. Sabe? É o Sim. presente de Mas... Deus comprado na loja do Satanás. Nunca tinha pensado nisso, mas é isso. Por quê? Nós estamos aqui para se desenvolver, para crescer, para trabalhar as nossas fragilidades. Se tiver tudo bem, vai aparecer fragilidade? É verdade. Tá tudo certo, né? A coisa mais boa do mundo é conviver com quem a gente ama, com quem a gente gosta. Então eu não me capacitaria, eu não me desenvolveria se não tivesse ninguém me apertando. No trabalho, se não tiver o concorrente, a gente começa a entrar numa zona de conforto e fazer o nosso trabalho meio que não de qualquer jeito, mas dentro daquilo que a gente, no básico. Quando surge uma ameaça, o que a gente faz no trabalho? Opa, você melhora, você estuda, você se capacita, você traz uma nova abordagem para o seu trabalho, porque tem algo ali te apertando. E não é diferente no nosso processo de evolução. Né? Deus manda essas pessoas na nossa vida e a pessoa nunca é o problema. E isso é a mágica da constelação. O problema está em mim.
Por que que o fulano me incomoda? Por que que aquela atitude dele de falar mal de mim me deixa chateado? Um dia eu vi um treinador falando algo que eu achei lindo. Ele falou assim, cara, se falarem mal de você, só tem duas possibilidades. Ou é mentira, e vida que segue, né? Isso é da pessoa, não é seu, ou é verdade. E aí você precisa olhar para isso. E normalmente quando é verdade dói na gente. Quando é verdade, dói. Dói. E se eu já não estiver num processo de caminhada, de autodescoberta, de me entender, eu não vou saber que eu tenho aquilo. E aí vai doer e eu não vou ver que eu sou assim. Mas é aí que tá, Alex. Eu não gosto das pessoas falando das minhas verdades. Quase ninguém gosta, né? É de- É muito duro ouvir, né? A gente gosta de ser elogiado, de ser abraçado, de tapinha nas costas. Agora, toda vez que alguém conta algo de verdade, e se essa pessoa não for muito íntima sua e você realmente não amar ela, você não vai ouvir. O que a gente ama já é duro de ouvir, é. né? É pesado você ouvir uma crítica sobre você, principalmente da pior parte, né? Nós temos partes um pouco ruim, muito ruim e a pior parte. Quando alguém traz a nossa pior parte para ser olhada, para ser trabalhada, e aí você precisa tomar uma decisão de continuar na pior parte ou dar um passo em direção ao seu eu, né, que cuida de todos os papéis ali, ser melhor, isso vai doer. Isso vai ter um esforço, né? E essa caminhada, a constelação é uma ferramenta fantástica que pode ajudar. E ela tem total vínculo no corporativo, no seu familiar, em tudo que a gente faz. Porque, de novo, você é uma coisa só. Ou você é empresário, ou você é filho, né? Ou você é esposo, ou você é namorado, ou você é tio, ou você é irmão. É você. Então, se você não estiver bem, não estiver entendendo que, bom, aqui eu já fui, aqui eu ainda estou preso. Toda vez que alguém fala mal, você vai achar que a pessoa é ruim. Aham. Mas não é, é só uma verdade sobre você que está doendo, né? Sim. Não, e muitas vezes as pessoas elas se doem mesmo sendo uma mentira. E aí, por que que você se dói com aquilo sendo uma mentira? Uhum. Porque no fundo ela reflete uma verdade. Pensa bem a pessoa insegura. Alguém vem e conta uma mentira dela. Primeira coisa que ela pensa, o que vão pensar de mim? Vão me desmoralizar aqui porque eu sou inseguro, então eu não acredito no meu potencial. Então alguém vem falar mal de mim, cara, aquilo me derruba, aquilo me faz muito mal. Porque eu tenho dúvida se eu dou conta do que eu sou, do papel que eu estou vestindo em alguma área da vida. E, gente, é muito interessante você entender que existem níveis de evolução. Profissionalmente, talvez de 0 a 10 eu estou no 6, como pai eu esteja no 8, como filho no 3. Então é diferente, porque cada coisa na nossa vida, a gente tem ali um ponto de desenvolvimento, a gente já teve presentes de Deus diferentes em cada uma das áreas, então você já se forçou mais, já se forçou menos. Então isso vai exigir um pouco mais de você em alguma das áreas, né? Então se você não tiver esse olhar de aonde eu estou nessa área, a fala do outro vai doer, mesmo sendo uma mentira. Porque na verdade eu não consigo sustentar o que eu tô falando que eu sou, né? Alex, você. No mundo terapêutico tem muito disso, infelizmente, né? Nós temos algumas pessoas que às vezes falam mal de um colega de profissão, de algo assim. E eu lembro que uma vez uma colega falou assim: Nossa, falaram isso de você. Que neste ponto eu já estava bem comigo, sabe? Já estava atendendo, já tinha um volume legal de clientes, já tinha tido muitos resultados. Então aquilo entrou por aqui, saiu por aqui. Mas se tivesse falado aquilo no início da minha carreira, que eu tinha dúvida do que eu era, tinha sido pesado. Se fosse 10 minutos antes. Meia hora. Porque a gente não tem certeza do que é. Então, mesmo sendo uma mentira do outro, dói. Porque eu não me garanto. E é engraçado você falando isso e a gente falando da questão de julgamento e dar poder para o externo, poder para o outro, né? Uhum. Eu lembrei de quando era criança. Então, essa criança é meio maldosa, né? E aí, o que que você fazia com as outras crianças? Falava assim, seu coleguinha lá, ó, não vai chorar, hein? E a pessoa não tava chorando. Aí você ficava, não vai chorar, Você não vai chorar. você não vai chorar. E aí, 10 falando ao mesmo tempo, você não vai chorar, aquela criança começava a chorar. Sim. E aí, era interessante você ver a influência que você tinha, Em alguém que mas não tinha por que chorar. alguém que não tinha por que chorar, e aí agora a gente faz uma avaliação da insegurança da criança também, porque, Sim. né, é, toda criança, eu acredito que tem uma insegurança muito grande, e da satisfação das outras crianças em fazer uma Fazer a criança criança chorar. chorar. Então existe uma satisfação desde quando você é criança
em uma manipulação. E Uhum. aquilo, se você não trabalha, eu acredito que futuramente fica uma coisa mais Sim. grave, né? Sim. Então, essas pessoas que utilizam o poder de manipulação e controle para fazer, logicamente, aquilo que elas querem, elas acabam fazendo isso de uma forma muito habilidosa, Sim. porque já é dela isso, né? Já é da essência dela ser malvada, né? É. É como diz, nós temos o pecado original dentro da gente. Então nós temos uma tendência natural para o ruim. E é muito fácil você perceber isso. Comece a parar de estudar, andar com pessoas boas, praticar o bem, ter um pensamento positivo. É questão de uma semana, 2, 3, você muda completamente sua energia para algo muito ruim. Uhum. Porque é muito mais fácil ser ruim do que ser bom. É. Principalmente nesse mundo louco de hoje, que tudo que é certo tá errado, tudo que é errado tá certo. Né, infelizmente, as coisas estão se invertendo de uma forma muito, Distorcidas, muito né? preocupante até. Então a gente se manter no bom, quer ver? Como marido e como esposa. Seu marido deixa a toalha lá em cima da cama. Uma vez. É muito mais fácil você ficar com raiva porque ele fez do que pegar e guardar. E isso é um reflexo em tudo na vida. Estou dizendo que ele está certo? Não, não está certo. Só que como eu reajo a essas pequenas coisas? Pequenas coisas têm o poder de desestabilizar a gente muito rápido. É uma pequena coisinha aqui, outra ali que você vê, foi. Acabou a sua habilidade emocional completamente. E ficar alegre já exige mais coisas, muito mais fortes, muito mais impactantes, né? Para você sair do. Eu sempre digo que tem uma linha 0 a 0. Aham. Para baixo é o ruim, para cima é o bom. Se eu soltar uma bolinha aqui, ela vai subir ou descer? Vai descer. Vai descer. Então é isso que acontece com a gente quando a gente não está preparado para o dia a dia, né? E, gente, fica tranquilo, tá? A gente nunca vai estar preparado. A gente precisa estar se desenvolvendo para que esse caminhar seja mais suave. É que o manter, eu acredito, é uma linha de felicidade, um equilíbrio, e eu não vejo que o equilíbrio ele é constante, mas aonde você consiga equilibrar de uma maneira que aquilo seja mais forte do que uma energia de tristeza. Então vamos falar da felicidade, ela acaba sendo um pouco mais difícil, porque quando você faz isso, você se liberta de algumas amarras. Uhum. Você ficar triste, de uma certa forma, as pessoas acolhem. Algumas se afastam, isso e aquilo, mas o acolhimento ele acaba sendo maior do que quando você está alegre, feliz, porque as pessoas te veem alegre e feliz, muitas vão querer estar próximas de você, mas vai entender, o Alex é alegre e feliz, ele não precisa de mim. Ou repele. Ou repele. As pessoas que têm um problema com insegurança, com inveja, com esses comportamentos, você repele elas se você estiver bem. Porque Sim. ela não quer te ver bem. Mas isso é bom, né? Repelir as pessoas aí Deixa que ela pra lá. deixa pra lá. Deixa ela quietinha lá, né? E, gente, é um mundo muito de muitas possibilidades, né, Fábio? Sim. Né, você entrevista várias pessoas aqui que têm conhecimentos em várias áreas, né? A constelação é mais uma. É mais uma técnica terapêutica extremamente profunda que pode ajudar você a entender. A grande sacada da constelação, eu acho, é você entender algo que até então era escuro. Até então estava tapado para Aham. você. Quando você começa a tirar, né, os olhares, os julgamentos, os pontos de vista sobre algo, sobra a verdade. Porque toda situação tem a verdade, tem a minha versão e a sua versão. A constelação mostra a verdade, né? Quantas vezes em sessões de... Provavelmente vai ser a minha versão. Possivelmente é o que o Fábio está pensando. Então esse olhar sem julgamento, e aí tem que estar pronto para olhar. Porque, gente, você querer mudar é o primeiro passo. O segundo é manter, né? É. Porque quando você começa a ver e falar, pô, mas só depende de mim mesmo, tipo, não vou poder reclamar de ninguém, não vou poder falar que a culpa é de ninguém, fica a responsabilidade para você. E a constelação, ela te mostra. E eu sempre digo, a constelação faz 50%. Os outros 50% depende de você mudar o seu padrão, mudar o seu jeito de fazer as coisas. Principalmente no corporativo, né? Quando a gente vai constelar um dono de empresa, alguém que já tem sucesso, que já está indo muito bem. Então, se ele não tiver a percepção de que eu estou indo muito bem, mas posso ir melhor ainda, ou este ponto não está tão legal, ele vai lá, vai entender e fala, não, mas do meu jeito funciona. Uhum. Tá, tudo funciona. Por que não funciona? Então vamos olhar para o que não funciona. E aí estar aberto para a mudança, né? E aí funciona
até que ponto, né? Porque às Uhum. vezes a pessoa está reclamando, não tá um monte de coisa legal e tá funcionando mesmo, né? Ou você tá adaptado àquilo É, e se cobriu de várias desculpas para se manter naquele mesmo padrão. se acostumou, Se acostumou. se Então acostumou. você segue aí, ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe o que eu vivo. Hum, Então você consegue ali se respaldar com vários argumentos para se manter naquela mesma linha, naquela mesma sim. energia. Alex, você já passou, já pontuou aqui algumas, alguns itens e alguns tópicos de constelação, mas para ficar mais fácil para as Uhum, pessoas entenderem, eu queria que você falasse, definisse uhum, a constelação familiar e a constelação corporativa, para certo. depois a gente começar a desenrolar melhor esse lance da constelação corporativa. E assim, aqui hoje devia ser, hoje é o nosso Abaicast, tinha que ser o Ghostcast, porque nós estamos misturando aqui a parte energética com a parte Corporativo. corporativa, Sim. empreendedora. Então, esse bate-papo, ele é algo que tem muito a ver com o nosso propósito aqui. Sim. Então, acredito que as pessoas vão conseguir colher informações bem importantes e bem interessantes de tudo aquilo que você tem para falar. Então, o que que seria a definição da constelação familiar Uhum, e da constelação corporativa? Como que elas agem nas pessoas? certo. Bom, a constelação sistêmica familiar, ela é o conceito principal, né. Foi criada não, eu digo que foi descoberta pelo Bert Hellinger. É algo extremamente novo, da década de 80, né, ele descobriu isso aqui na década de 80. Então se a gente for parar para olhar em relação às outras técnicas, é algo extremamente novo. O Bert faleceu agora em 2019, né, então teve muitas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. E ele era filósofo, teólogo, e por observação, em uma aldeia africana que ele ficou um tempo lá, ele começou a perceber alguns padrões, algumas repetições de padrão. Então, o neto que nunca tinha visto o vô, tinha os trejeitos do vô, Uhum, né. Então ele começou a perceber que a gente traz alguma coisa na nossa história, né, não só físico, mas também energético. E esse lance energético, ele começou a entender a dinâmica por trás disso e entender as leis. Porque a constelação nada mais é do que você olhar para a sua vida, para os seus problemas, para o seu trabalho, para o seu casamento, a partir de um conjunto de leis que já existem. E não tem como a gente falar: "Eu não quero usar essa lei aqui". Não, porque é um padrão sistêmico que se aplica a tudo na nossa vida. Então, resumidamente, a constelação é olhar para as coisas da sua vida em um olhar mais amplo, em um olhar para o todo. E quando você olha para o todo, você entende a situação de uma forma mais clara e fica mais fácil de saber se você está agindo certo, se você está agindo errado, se você tem que mudar a direção ou não. Então é como se a gente pudesse olhar a nossa vida de cima e entender aonde eu estou indo para um bom caminho e aonde eu não estou. hum, Porque quando a gente está dentro, né, eu sempre uso a expressão estou dentro. É difícil eu enxergar o eu de fora. Então a constelação ela te mostra você de cima. E você fala, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui que eu estou fazendo com esta pessoa, porque lembra do lance das estrelinhas? aham. Então a gente está conectado aqui nas estrelinhas. A minha estrelinha se conectou da estrelinha dessa outra pessoa. Para curar o que na história dela? Aonde eu posso ajudá-la? Só que aí no meu egoísmo eu quero ser ajudado e servido sempre, né? Aham. Então, quando eu olho de cima, eu entendo, cara, eu sou ferramenta de ajuda na vida dessa pessoa, daquela pessoa, assim como o Fábio está sendo na minha hoje. Então a gente começa a entender de uma forma diferente. E é tudo baseado em leis sistêmicas. O Bert não inventou as leis. Ele observou. Uhum. E a partir da observação, ele falou: olha, isso acontece se você fizer isso. Se eu fizer aquilo, acontece isso. E é muito interessante que o Bert era padre, né? Ah, ele era padre? Ele era padre no início da carreira, da jornada dele, depois ele abandonou, Qual né. que é a nacionalidade dele? Eu acho que ele é sueco, Sueco? sueco. Então, se você procurar as leis da constelação, estão todas na Bíblia, escrito de uma forma Aham. evangélica, lógico, né, mas tem tudo lá. Então é algo que está muito ligado ao nosso ensinamento principal, que é sobre Deus, né. Então e aí existe muita confusão, porque a constelação em si é isso. Uhum. Só que, por exemplo, se você pega uma pessoa que tem um dom espírita maior, por exemplo, né, que é do espiritismo e tal, e tem uma abordagem diferente, ele pode juntar as técnicas da constelação com outras técnicas que ele trabalha. Aham. E aí surgem algumas confusões.
de algumas coisas que são constelação com mais alguma coisa. Aham. E aquilo não é só a constelação. Então a constelação é uma técnica muito pura e simples, de um resultado muito profundo, mas que pode ser combinado com outras coisas. Nós, por exemplo, trabalhamos com terapia de renascimento. Então, em alguns casos, a gente termina a constelação e faz uma respiração, uma indução, uma hipnose, só que a partir daqui não é mais constelação, já é outra coisa. Então, mas aí vocês fizeram 2 técnicas. Sim, Isso separadas. Só separadas. que para quem está recebendo, é uma sessão só. É uma sessão só. Mas o que você fala é que tem pessoas que misturam dentro da constelação, Isso. Estamos tipo, não separou, não terminou a constelação. É. Ainda dentro da constelação faz. Vamos conversar com a energia desta pessoa, o que essa pessoa tem a me dizer. Na constelação isso nunca vai acontecer, porque não é este o processo. Aí já é uma outra técnica, uma outra coisa que o terapeuta está usando com quem está sendo atendido. Geralmente é o brasileiro que faz essas coisas. Normalmente eles que fazem essa salada. E, inclusive, a sessão de constelação, quando a gente assiste aulas do Bert, vê o processo, chega a ser muito frio. Porque é muito sim, não, talvez, quer, não quer, tchau, levanta. É comum ver vídeo, algo nos livros dele, onde ele para de constelar no meio e fala, não, você não está pronto. Porque a pessoa realmente não está pronta. Aham. Agora, para nós brasileiros, chegar nesse ponto, a gente não faz. A gente vai para um outro canto, a gente para de constelar e coloca uma ferramenta de coach dentro. Aham. E às vezes as pessoas acham que constelação é isso, é aquilo, e não é. Né? Ela é algo muito mais simples. É olhar e entender. A partir do meu entendimento, aí não tem como mudar. É assim, não tem como desver. Uhum. Aí eu vi que o Fábio tem essa boa intenção comigo que até então eu não enxergava. Não tem como eu desver que o Fábio tem essa boa intenção comigo. Assim como quando é uma má intenção também, né? Não tem como eu desver. Então, naturalmente, a gente muda. E aí os depoimentos são os mais bizarros possíveis, acontece coisa. Eu tenho uma cliente, uma das minhas primeiras clientes lá atrás. Ela e o irmão tinham um problema seríssimo, assim, sabe? E ela estava tentando empreender, né? Sair do trabalho do público para vir empreender, tá? E o irmão dela não apoiava. E aí, quando ela fez a constelação dela, ela entendeu que ela não devia nada pro irmão. Que até então ela queria provar pro irmão que ela estava certa. E aí ela foi lá, tal, fez o exercício de manhã e foi para casa. Aí chegou lá, disse que ela estava sentada no sofá, ele passou, deu um tapinha assim na cabeça dela e falou: Ô menina chata, eu vou fazer um almoço para nós. Eles nem se falavam. Então ela saiu da clínica, chegou em casa, sentou no sofá, nem conversou com ele passou e fez isso. Porque a constelação ela trabalha a energia que tem naquela situação também. Porque imagina só, se eu tenho um ponto de vista do Fábio, Uhum. a minha energia com o Fábio é fechada. A partir do momento que eu entendo que o Fábio não quer o meu mal, tá tudo bem então. Não sou amigo do Fábio, né, ainda, mas ok, tá tudo bem. O Fábio é uma pessoa neutra. Você acha que a outra pessoa não sente isso? É verdade. Quando você não. Sabe aquele lance de chegar, a pessoa fala, não gostei. Quando uma pessoa chega perto de você, ô criatura, entende isso. Quando a pessoa chega perto de você, que você fala, não gostei. Você acha que você faz qual cara pra ela? Você faz Cara de que não gostei. a cara de bosta. Você faz uma cara ruim. Por mais que você tá ali disfarçando, fingindo ser simpático, cara, seu corpo tá mostrando que não tá bom. Como que a outra pessoa vai reagir? Da mesma forma, aí você vai falar, tá vendo? Eu não gostei, eu sabia que tinha uma coisa errada. Mas foi você que criou a situação. É assim, às vezes a outra pessoa tem essa impressão de você, você chega, tá de cara feia, e nem sabe por quê, aí você também se fecha. Sim. Então, quando a constelação mostra o que é de fato, a gente fala, pô, peraí, mas não é bem assim. Então muda a energia entre as coisas. Cliente que foi constelar conta, né? E constelar conta não é constelar para receber, é constelar para liberar, para acontecer o que seja melhor para todo mundo, sabe? E no outro dia a pessoa receber. Olha que maravilha. São histórias bem interessantes, assim, que vêm a partir do exercício. Puxa, que legal, Alex. E nesse contexto, como que se aplica isso para o corporativo? Para o Porque corporativo. aí, Uhum. por exemplo, no individual, a gente entende essa conexão. O corporativo, como que ele consegue fazer o trabalho devido para que aquilo flua da forma devida? Sim. Imagina a gente está constelando a nossa vida. Então, a partir de mim, eu entendo as minhas situações. A empresa é igual. A empresa é um ser. Então, a partir do ser empresa, eu olho qual a relação dessa empresa com os clientes, como que está a energia dos clientes em relação a esta empresa. E não é uma percepção de, o mercado diz... Não, não é nada técnico. É realmente uma sensibilidade sobre como isso está acontecendo, né? Como que está
os colaboradores em relação à empresa, como que o dinheiro está em relação à empresa, Uhum. né? E quando a gente começa a posicionar os bonecos aqui e você coloca a empresa, e coloca o cliente, coloca o dinheiro, coloca o mercado, coloca o governo, você começa a entender o que que esses elementos, que são não são a empresa em si, mas fazem parte da empresa, estão influenciando negativamente ou positivamente. Então dá uma clareza, porque às vezes o empresário está tão focado em um problema, um problema de produção, por exemplo, está tão focado na produção, tentando resolver, se sacrificando, baixando margem, e talvez o cliente não está nem olhando para isso. O cliente está esperando algo a mais para talvez até tipo comprar algo mais valioso, Uhum. algo de valor agregado maior. Só que o empresário está tão focado no problema da produção que ele deixou o cliente de lado. Ele está fazendo o que tem que ser feito. O cliente liga e compra, ele vende, Aham. né? Então, quando você constela a empresa, você entende toda essa dinâmica do aonde não está bom, além do que a gente enxerga, porque tem muito mais coisas, né, que a gente não enxerga, que está ali por trás. E toda empresa tem uma grande missão espiritual, né? Eu não consigo acreditar que você juntar, você fala, mês passado aconteceu, nós fomos dar um treinamento para mecânicos, Uhum. né, lá na Bahia. Tinha 30 pessoas na sala, tinha 5 mulheres convocadas, não puderam ir, né? Foram só os homens. E a única coisa que foi o assunto do treinamento foi sobre traição, sobre a dificuldade do homem se manter dentro do casamento, sobre a dificuldade de serem bons pais, né? Um treinamento corporativo. E isso acontece praticamente em todas as turmas desta empresa. Uhum. Sempre as conversas e as dúvidas, porque lembra, a gente vai tratar o mecânico, mas não é só o papel do mecânico nesse treinamento, no caso. Era o eu que sou o mecânico. Aham. Então a gente entra em alguns assuntos assim e começa a gerar dúvida na galera. E a dúvida é um filtro do aonde está o problema, porque se eu não tenho problema com isso, eu não tenho dúvida, né? Sim. Então, cara, foi uma sessão de terapia em grupo ali para maridos, É. como ser um bom marido, como ser um bom pai, né? Muito forte dentro dessa empresa. Isso sempre acontece nesta empresa. Aham. Então, assim, será que a missão da empresa realmente é só pagar o salário? Então, quando o empresário entende que ele tem uma missão espiritual por trás daquelas 5, 10, 20, 800, 2.000 pessoas que estão abaixo dele, fica mais fácil dele entender o que realmente ele precisa fazer. Um dos exercícios que a gente faz, sabe o organograma da empresa? Sim. Diretor, os Aham. líderes, os funcionários. Quando a gente tem a oportunidade de juntar todo mundo junto, um treinamento de liderança, algo assim, a gente faz o organograma com as pessoas. Coloca o presidente lá na frente, coloca os líderes abaixo dele, coloca as pessoas. E tem empresário que olha e fala, cara, é tudo isso aqui mesmo que eu cuido? Então, ele se compromete mais com a empresa dele. Aham. Porque ele tem uma dimensão de... Imagina só, né? Eu atendo uma empresa que tem 600 funcionários. E eles ficam todos esparramados, cada um para um lugar, né? Então, o empresário não tem noção de quantas são 600 pessoas. Dia nós estávamos numa sala de hotel lá, eu falei assim pra ele, falou, aqui tem 80. Aí ele olhou pra mim e falou, nossa, é bastante, né? Falei, agora imagina o tamanho da sala pra gente pôr 600. Eu vi que ele ficou uns 3 segundos assim parado, olhando pra sala assim. Aí caiu a ficha do tanto de gente que tem abaixo dele, né? Sob a responsabilidade dele. E a partir da nossa ideia de empreender, de abrir uma empresa, é tudo isso que vem junto. Então, se a empresa tem esse olhar, se o empresário tem esse olhar de se desenvolver, de se capacitar e levar isso para as equipes, imagina quantos pais de família, quantas esposas, quantos filhos podem ser desenvolvidos, lógico, dentro de um padrão profissional, que é o foco ali, Uhum. mas que acaba desenvolvendo a pessoa também. Então, a gente acredita muito que toda empresa tem um propósito espiritual. Interessante você falar isso, que toda empresa é um seco, porque eu pensei aqui que tem algumas que são alguns seres errantes, né? Uhum. Porque vai ter mau atendimento lá na E parece que casa do capeta. foi feito para dar errado, né? Foi feito para dar errado. Gente do céu. E Parece que aí, é formada por Egum, pelo amor de e aí Deus. você começa a olhar, é tudo errado. Se eu só uso um sushi, não foi o sushi que apareceu no jornal aí esses dias, é no outro sushi. E cara, nós chegamos, ficamos quase uma hora na fila. Aí entramos. Aí eu comecei a observar, né? A gente trabalha com a área da qualidade nas empresas. A mesa tinha aquelas frestinhas, sabe, de madeira? Aham. Não tinha frestinha porque estava coberto de arroz. Aí o avental das pessoas que estavam atendendo, os garçons, tudo sujo de farinha na frente. Aí você começa a prestar atenção na fala das pessoas.
E aí você começa a observar os detalhes. Na hora de pagar, encerrou com chave de ouro. A lixeira do lado da máquina de passar cartão em cima do balcão. Eu falei, mas gente, A ô moça, põe no chão isso aqui, né? experiência ruim do início ao fim. Não, é exatamente essa empresa que você falou, e veio daquele lugar a empresa, né? Isso é uma empresa errante total. Você acha que aquelas pessoas que estão ali têm qual energia? É a mesma, senão a pessoa não consegue nem ficar no lugar daquele, né? Então, eu acho que tem muito disso também, né? E a gente traduz isso no mundo corporativo através de missão, visão e valores, né? Que tá lá coladinho na parede, o quadro, Sim. que tem gente que nem sabe qual é, mas no fundo é aquilo que acontece. É daquele jeito. Quando a missão, visão e valores são feitas de forma verdadeira, e dá para constelar isso, para saber se aquela missão, aquela visão e aqueles valores, a partir do eu empresa, estão alinhados com o propósito espiritual da empresa. Quando eu faço isso de maneira verdadeira, acontece isso que eu falei no treinamento dos mecânicos. A gente não desenvolve só mecânicos, a gente desenvolve, né, pais, mães e toda a galera ali nesses outros papéis dela. Agora, você trabalha numa empresa, se a minha empresa ainda não entendeu isso aqui, se ainda não cumpre as regras sistêmicas e acha que funcionário foi feito só para fazer o que tem que fazer, que não existe uma relação de troca de verdade, aí eu mando e você obedece, ela está nessa outra empresa, nesse outro modelo. E aí os valores são totalmente invertidos, são muitas dificuldades, as coisas não funcionam, a equipe não engaja. Porque como é que uma equipe vai engajar em um ambiente assim? Por mais que se você for lá perguntar, tá tudo certo. Porque talvez aquela pessoa já se acostumou, né? Como você disse agora há Sim. pouco. A pessoa já se habituou a estar ali. Mas a partir do momento que ela tem um mundo diferente, que ela vai no mercado, que o mercado tá melhor do que o lugar que ela trabalha, ela fala, poxa, eu acho que podia ir pro mercado. Aí começa a rotatividade na empresa, ninguém sabe por quê. Então é olhar a empresa de cima. Aí a constelação permite isso. Você entender a empresa nesse nível de detalhe. E saber se, cara, eu estou perdendo funcionários pela mesa suja, será? Ela mostra, Que legal, que né? bacana. E, É e, muito profundo. e aí, as constelações corporativas, elas são feitas geralmente com os donos e líderes ou com os funcionários? Existe uma hierarquia para se fazer constelação. Por exemplo, uma mãe pode constelar um filho, Uhum. sem pedir pro filho. O filho não pode constelar a mãe. Ele não tem nada a ver com isso. Problema da mãe é problema da mãe. Então imagine que existe uma hierarquia do maior para o menor, Tá. né? Então o diretor pode constelar para todo mundo. O gerente pode constelar para a equipe dele, não para a empresa inteira. Entendi. Então é cada um seguindo o organograma, Aham. né? Cada um dentro do seu quadrado ali tem autonomia e autoridade para constelar o seu. Ah, legal. E aí, por exemplo, mas você tem lá o gerente de produção. A gente consegue sentar com o gerente de produção e fazer um exercício da produção. Aham. Aí você tem o gerente de marketing. Você faz exercício da equipe de marketing. E aí você vai com o diretor geral e faz exercício de todos os departamentos. Uhum. Né? No mesmo formato do organograma. E aí, e é legal que é muito comum, tipo assim, o gerente de marketing escolheu um bonequinho para representá-lo. Quando você vai constelar o chefe dele, é comum pegar o mesmo boneco, porque é campo. É muito comum as pessoas, sem saber qual boneco um pegou, o outro pegou, acaba pegando os mesmos representantes ali, porque já tá no campo energético, né? Então Que acontece legal, bastante. cara, que bacana. E em que, bom, eu acredito que você vai falar em todos, né? Mas você avalia, por exemplo, que essa é uma metodologia que se aplica a todas as empresas? Eu pergunto pelo seguinte: é, Bom, às vezes tem algumas que pode ser que você falou, olha, isso aqui, esse tipo de negócio não é um perfil para se constelar, uhum. sabe? Não vai falar besteira aqui, mas vou deixar você, vou deixar você falar sobre os negócios. É assim, é nível de consciência. Se o empresário não quiser uma mudança, não quiser fazer algo diferente, acontece muito. Você cancela o empresário e fala assim: Nossa, eu tenho um amigo aqui, eu vou pagar uma sessão de presente para ele. Eu falo: É melhor não. Porque se aquela outra pessoa não estiver aberta, cara, pode ser qualquer negócio. Ele não tá de coração aberto ali para fazer o exercício. Tudo que vier no exercício, ele vai falar: Não, isso aí tá errado. Nossa empresa não é assim. Uhum. Então ele não vai ter o olhar de cima. Ele vai vir com a armadura, assim como já aconteceu. Aconteceu uma vez em toda a minha carreira de eu parar uma constelação no meio. É Eu falei, mesmo. você não tá pronto pra constelar. Vamos tomar um café, Esse é o Bert Hellinger lá. você veio aqui tomar um café, vamos tomar um café, tá tudo certo, você é uma pessoa maravilhosa, mas vamos parar, porque não faz sentido eu continuar o seu exercício. Você não quer olhar. Que não é.
tudo certo, você não quer olhar e tá tudo bem. Então não existe um negócio que possa ser cancelado ou não possa, tudo pode. Uhum. Desde que eu queira. Desde que o empresário entenda que tem algo errado na empresa dele e ele não sabe o que é. Eu acho que esse é um ponto interessante. Quando constelar a minha empresa? Quando fazer esse exercício? Quando tem uma coisa errada e você já estudou literatura, já viu todos os vídeos de marketing, de produção, de custo, de tudo que você imaginar, já aplicou todos os conceitos e não dá certo. Aí é hora de você parar de fazer o lógico e ir para algo mais sistêmico, né? É nessa hora que entra o exercício de constelação. Quando todas as ferramentas universitárias, vamos chamar assim, não resolveram um problema, e aí você precisa de algo diferente. Eu acredito que isso seja mais para validar o comportamento que a gente tem de comprovar didaticamente alguma coisa. Uhum. Porém, eu avalio que não é necessário chegar a esse nível, né? Sim, Você pode constelar isso antes de ter todos os recursos dos universitários, vamos sim, dizer assim, para que não chegue até o degringolar de uma situação é, para você começar a olhar para aquilo. Então, é possível, né, Alex, a gente sim. conseguir fazer desde o início, por exemplo, a constelação. Vamos por uma empresa que começou agora, Que vai nascer. que vai nascer. Dá para a gente constelar? Você pega a ideia da pessoa, vamos constelar a sua ideia, Fábio. Ah, eu quero fazer isso aqui. Você coloca na mesa e vê todas as possibilidades antes de começar a empresa, antes de alugar a sala. Você já sabe se aquilo vai ter uma energia positiva ou não. Uhum, Ah, quer dizer então que é uma leitura de futuro. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Imagina só, hoje eu estou planejando abrir um negócio. Então, naturalmente, eu vou estar pondo mais energia em coisas do que em outras coisas, né? Porque é um monte de atividade, várias coisas para fazer. Estou com uma ideia específica na minha cabeça. Quando eu constelo, eu leio hoje. Se eu abrisse hoje, com tudo isso que eu estou pensando e fazendo, como seria? Ah, entendi, não ia dar certo isso aqui. Aí amanhã o que eu faço? Mudo. Mudo meu jeito de pensar, mudo meu jeito de fazer, na linha que apareceu no seu exercício que é mais favorável. Ah, não, eu quero continuar batendo cabeça, tá tudo certo, mas você já sabe que é um caminho mais difícil. uhum, Não tá dizendo que vai dar certo ou que vai dar errado, né? Não tem como ler as coisas na constelação nesse nível de sim ou não, né? Tem tipo assim, ó, aqui está melhor, aqui aham, tá pesado. Tem exercício que você faz essa pergunta, qual? Ele não vai dizer esse ou esse, a escolha sempre vai ser sua. Só que, tipo assim, ó, aqui tem esse peso disso, 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 disso. Aqui não tem esse peso, só tem essa coisinha aqui, ó. uhum, Com qual você quer lidar? Com o mais pesado, já que é a sua vontade, é o que você acredita? Ou com o que é mais leve, que daí volta lá atrás? Que talvez seja a missão da empresa. uhum, Talvez vai atrair as pessoas certas para serem, para participar disso junto com uhum. você, né? Então tudo é escolha. E nunca é uma leitura de sim ou não. E tem como mais pesado ser a missão da empresa? Às vezes eles precisarem passar por aquelas dificuldades. Pode ser, porque às vezes está carregando algo da história que precisa ser curado. Nunca uma pessoa, o Bert falava muito isso, nunca uma pessoa vai vir constelar se não for o momento. Vai quebrar o carro, vai chover, vai acontecer mil coisas. Porque assim, a partir do momento que você começa a constelar, você tem uma responsabilidade com o que está acontecendo. Uhum, O Bert diz que quem vem constelar é a pessoa escolhida dentro da família dela. Segura essa aí agora, né? Você já constelou, eu sei. É a pessoa que foi escolhida dentro da família dela para mudar a história da família. eita lasqueira. Imagina lá, 10 gerações atrás, se eu não me engano, dá 11 mil pessoas. Então tem você, papai e mamãe. Vovós, bisavós, Hum, tataravós, imagina esse triângulo atrás de você. Em 10 gerações, são mais ou menos, são 10 ou 11 gerações, dá quase 11 mil pessoas. Aí você ouviu um podcast sobre constelação, falou, vou constelar. Você é a pessoa que veio mudar toda essa história. Parece pesado, mas não é, porque você está pronto, né? Essas pessoas antes de você não estavam prontas. E a parte mágica é o seguinte: quem tem filhos, se você não quebrar o que está vindo de lá de trás em você, vai continuar para frente. Na constelação você tem esse poder de deixar aqui e fazer diferente nos outros que vêm depois. Deixar o que aqui? Tudo. Padrão negativo com dinheiro, de gastar e ganhar e gastar tudo. uhum, De doenças, de relacionamentos complicados, de perfis comportamentais de pessoa muito brava, muito nervosa. Tudo isso você consegue olhar na constelação. Imagina só, você tem uma empresa lá, todo mundo na sua família tentou empreender, ninguém nunca deu certo.
Aí você tem a possibilidade de fazer o exercício, entender o que não está funcionando, porque o seu tataravô fez algo lá que já vem reverberando em vocês, e deixar aqui. E a partir daqui você fazer diferente. A partir de um olhar, né? Não é um exercício assim que você senta, você tem que chorar, não tem nada disso. É sentar e olhar. E a partir desse entendimento mudar toda essa história, né? Então eu brinco que quem recebe o presente da constelação é um privilegiado, Sim. né? Que recebe um machado de presente para derrubar a árvore, mas você derruba a árvore, né? Então, assim, às vezes vem com peso, porque você precisa tomar algumas decisões, mas se você não resolver, você vai continuar convivendo com aquele problema, e o pior, né? As próximas gerações vão continuar. Na empresa, a empresa quebrou e voltou, e quebrou de novo, e tá difícil, e não vai, tá, sabe? Ou você comprou a empresa de alguém. Você pensou? Você comprou o filho de alguém. Que quando você quer abrir uma empresa, não é um neném? É. Você pensa no dia, no nome, como vai ser a parede, a cor, isso, aquilo. É o neném de alguém. Aí esse neném na mão desse alguém, vamos pegar o caso que não deu certo, né? Começou a dar errado. O neném ficou doente. Aí a pessoa quer vender o neném. Aí você compra o neném. O que você está trazendo lá de trás? Tem uma história, tem algo ali. E aí quando você cancela, você entende o que tem para trás dessa história. E aí fica muito mais fácil de resolver. Sim. E você tem que fazer uma avaliação bem criteriosa sobre esse neném, né, Alex? Porque as pessoas elas não vão vender um neném bonito, educado, saudável. É, não que não aconteça, pode acontecer, mas muito difícil isso. Geralmente, quer tomar mais uma água aí? Quer constelar sobre isso? Vou cancelar isso aqui. Eu vou falar, onde é? Aí, ó, toda a energia querendo te segurar, que você não falar sobre constelação. É interessante esse olhar, eu também penso igualzinho. Se a empresa é muito boa, a gente vai lá comprar. Né? Nossa, a empresa do Fábio é muito boa, eu gostaria de fazer parte, Fábio. Aí vem o interesse de fora, né? Quando o neném tá doente, as pessoas querem empurrar o neném pra outra Exatamente, pessoa, né? exatamente. E aí, geralmente, a desculpa é porque, porque os pais do neném vão mudar de cidade. É, mas tipo, cara, tá dando certo isso aqui, por que você não leva o seu neném embora? Sim. Né? Então, tem algumas coisas eh, que às vezes você vai cuidar daquele neném, vai dar o afeto devido e vai dar certo, porque às vezes o neném só precisava de um pouquinho de carinho para a Sim, coisa acontecer. Ou tem coisas que realmente é. você já judiou tanto ali que não esteja exatamente para a tua energia para aquilo continuar. E é o que você pontuou. Se você acha que o negócio está legal, você fala assim, Fábio, poxa, a Baitê tá bacana. Você não quer um sócio? É uma situação. Uhum. Eu vender e ofertar já é uma outra situação. Por que está acontecendo, né? Exatamente. E na constelação você entende o porquê. Ela mostra, ó, tá aqui. Estamos vendendo porque os clientes não estão felizes conosco. E a pessoa que tá vendendo tá contando outra história para você. É, Fala, opa, peraí. E aí na sua pergunta, quando eu vou abrir empresa, você coloca lá o que você vai fazer, a missão, visão, valores e constela aquilo. Putz, isso aqui não tá tão legal em relação, sei lá, aos vizinhos. Então, o que que eu posso fazer para melhorar em relação aos vizinhos? O que que o meu negócio vai impactar a vizinhança? E como que eu evito que depois que eu abrir eu tenha um problema com vizinhos, né? Simples assim, né? Você vai lá, vai olhar, vai entender e pode mudar aquilo ou não. Ah, a empresa já começou, tal, eu percebi que a ideia era muito boa e não foi. Será que não tem alguma coisa seu? Porque daí é o seu, você dono, né? Carregando um padrão de, por exemplo, ninguém nunca deu certo na minha família em relação a dinheiro. Aí você tem uma ideia maravilhosa de empresa. Só que o dinheiro é de quem no fim das contas? É o seu dinheiro, é a sua energia do dinheiro. Então, se você tiver com a energia do dinheiro presa, vai enroscar. Aí a empresa vai ser boa, vai prosperar, vai começar a crescer, mas vai ter um ralo embaixo. Do mesmo jeito que vai entrar, vão acontecer coisas. Vai cair árvore em cima do portão, vai acontecer não sei o quê. Para o dinheiro ir embora. Porque o dono, o responsável, a pessoa de frente, né? Tem uma energia de escassez. Então ela vai repetir a energia de escassez dentro da empresa dela. Né? Porque o CNPJ é uma extensão do CPF do dono. Então, se o dono não está muito bem resolvido com isso, não vem para dentro. E constelar essa situação é maravilhosa, porque você meio que separa aqui a empresa do dono.
Não é porque no começo é assim, né? O dono da empresa é uma coisa só, né? Sim, sim. Depois vai ganhando corpo e tal, e é difícil de achar o momento de separar. Então a constelação talvez ela pode ajudar aquele empresário que está neste momento, que já cresceu, mas falta uma coisa ali para soltar, Desligar o ali. desligar, o sair da operação. Ele também ajuda muito com isso. Esse exercício ele é maravilhoso porque ele dá autonomia para quem está embaixo, né? Através de uma fala, através de um olhar diferente do dono, ele dá autonomia para quem vai realmente tocar o projeto depois. Uhum. E fica mais suave de fazer isso. Legal. As pessoas elas estão tendo uma aceitação maior para esse tipo de compreensão energética, Alex. Uhum. Porque se a gente fosse falar, eu acredito que alguns anos, algumas décadas atrás sobre isso, o pessoal ia falar, tá maluco, né? Se eu chegasse, sei lá, pro meu pai falasse, meu pai ele sempre teve empresa, falasse, vamos fazer uma constelação familiar. Ele falou, tá usando um tóxico, esse menino. Porque eu cheguei até aqui sozinho, você vem com esses bonecos aqui agora, Esses bonecos, tá maluco? Não, vai ler um livro, vai caçar serviço. vai caçar serviço, Vai tá caçar usando serviço. droga, não é possível. Porque existe também uma barreira do preconceito em relação a essas coisas. Como que você avalia hoje essa situação? Eu digo na questão dos seus atendimentos, e como que você se projeta frente a isso? Uhum. Bom, eh, a constelação ela vai ter sempre, ela sempre é o que ela é. Então não tem como a gente meio que mascarar o negócio. Ela é isso e ponto, né? O que acontece? A linguagem e a abordagem para dentro do corporativo. Hoje já está muito mais evoluído, muitas pessoas já conhecem, né? Inclusive na OAB de São Paulo, a gente conhece a Quesada lá, ela é embaixadora da constelação lá dentro da OAB. Então, assim, tem uma área dentro da OAB que já trabalha com constelação, fazendo conciliação. Para conciliação é maravilhoso. Você pega os dois que estão brigando e mostra a verdade para os dois, Uhum. né? Ela diz que pela experiência dela de OAB tem sido resolvido muitas coisas. Olha, que legal. É algo que tem crescido bastante, né? Na OAB, em atendimentos médicos, em várias outras áreas tem se tornado tem tá se difundindo muito, né? Uhum. No nosso trabalho, a gente sempre parte de uma avaliação empresarial, corporativa, de análise SWOT, pontos positivos e negativos da empresa e tal. E quando a gente entende que, ó, aqui você já passou do nível técnico, o que era técnico você já fez. Agora a gente precisa fazer a outra parte, que é a parte energética. Tem empresas que não fazem nem o básico. Então, no nosso diagnóstico, fala, olha, aqui é o básico, aqui entender que seu funcionário é um funcionário, que ele precisa ser motivado, senão ele não vai ficar com você, ele vai embora, né? Então, depois que a gente faz o básico, aí começam a aparecer coisas que não existiam antes. E aí são problemas mais simples de impacto, mas muito mais difíceis de resolver. Por exemplo, você ajusta salário, você ajusta carga horária, ajusta tudo em relação à equipe não ir embora mais, né? Só que mesmo assim eles vão. E aí antes eles reclamavam, ah, a gente ganha pouco, trabalha muito e tal. Agora eles não reclamam, mas também não fica. Uhum. Um recebe uma oportunidade, outro para de trabalhar porque vai mudar de cidade. Começa a acontecer umas coisas doidas assim. Porque aquelas pessoas não sentem que fazem parte da empresa. Existe uma lei da constelação que é a lei do pertencimento. Então, se a pessoa não sentir que ela pertence a este lugar, ela vai embora. Sabe aquele colaborador que ele tá ali só porque tá ali, hum, só esperando ser desligado? Aham. Essa pessoa não tem senso de pertencimento com a empresa. Ela tá só esperando o momento de ir embora, né? Então, quando você já fez tudo que podia fazer e não tá funcionando, é porque tá faltando o senso de pertencimento. Aí nos nossos treinamentos a gente trabalha isso na equipe, senso de pertencimento. Lógico, tem que trabalhar no dono também, né? Porque é ele que vai fazer as pessoas Uhum. pertencerem a esse ecossistema. Mas no treinamento trabalha isso. Trabalha esse levar para a pessoa que ela faz parte, de que essa empresa é o que ela é, porque aquele tijolinho está ali, Aham. né? Então é isso que trabalha nesta lei. São três leis. É a lei do pertencimento, né? Onde a pessoa tem que sentir que ela faz parte. Uhum. A lei do dar e receber, né? Onde eu entrego uma coisa e preciso de uma coisa de volta, na mesma medida, em igual proporção. Por isso que a gente fica bravo quando o funcionário entrega pouco, e o funcionário fica extremamente chateado quando a empresa cobra demais, sem ser justo com o pagamento também. Uhum. Então tem que ser justo para as duas partes. E a terceira lei é a lei da hierarquia. Quem vem antes cuida de quem vem depois. E essa é a mais sensível, vamos dizer assim. Tem a tia do café que está na empresa há 32 anos. Aí troca o gerente. Acabou de chegar ontem.
quem na hierarquia é o maior, né? Quem manda em quem ali? Aham. E aí existem 2 pontos muito sensíveis. Por quê? O novo gerente, o novo diretor, ele é o responsável pelo resultado. É dele, ponto. Mas o cafezinho é da tia. Aham. Então, vamos ter que cortar o custo porque o cafezinho que ela usa é o mais caro. E agora a gente está passando por uma fase na empresa, a gente vai ter que reduzir isso. Pode trocar o cafezinho? Deve, porque é uma questão de, pelo bem do todo, Aham. a gente vai sacrificar o cafezinho. Mas eu tenho que ir lá na tia do café. Olha, tia do café, é o seguinte, nós estamos passando por esse momento, então nós vamos precisar fazer isso aqui, né? Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Pronto. Agora, o que a pessoa faz? Corta, não fala. Troca e se vira. Deixa por isso mesmo. Então, uma fala de 1 minuto Resolveria muita resolveria o coisa. problema. E aí a gente quebra uma lei sistêmica. Aí a tia do cafezinho, e aí tem um livro maravilhoso, chama Cultura, fugiu o nome, vou ver se eu lembro depois. Ele fala da cultura de corredor, da rádio peão, que a gente chama. Aham. A cultura que tá lá no corredor que a gente não tem controle dela, né? A tia do cafezinho vai lá pro seu vendedor e fala, nossa, você viu? Aconteceu aqui? A empresa deve estar, né, ruim das pernas, Estão pegou quebrando. dado pra gente e trocou o cafezinho. Aí o vendedor fala, cara, é mesmo, né? A gente não tá vendendo, acho que eu vou começar a procurar trabalho em outro lugar. Aí as pessoas começam a sair e ninguém sabe por quê. Foi a tia do café que plantou, nem de maldade, é a percepção dela, sobre o trocar um café. Então a responsabilidade sempre vai ser do gestor, do responsável, do líder, do chefe daquela área ali, né? Mas ele precisa entender que as pessoas que estão embaixo merecem respeito, Sim. né? E quem estava ali primeiro? As pessoas? Então, beleza, gente, nós vamos mudar isso aqui, tá? Por isso, por isso, por isso. Mas não vou falar, cara, ok, mas agora é para esse lado que nós vamos, né? Uhum. E normalmente quando a pessoa leva um problema para uma equipe mais madura, ela ajuda também. Fala, não, isso aqui a gente já fez, isso aqui a gente pode tentar. Então fica algo muito mais suave, né? Eu acho é interessante isso que você falou. E no contexto a gente fazer a nossa parte, né, Alex? Não que isso necessariamente vá dar certo, Uhum. mas é o ser o mais transparente possível e fazer o seu melhor dentro daquilo, compreendendo que todos dentro do nosso universo têm um papel e o papel de cada um é muito importante. Uhum. Então, o conversar com a tia do café, né, não é porque ela é tia, porque o trabalho dela não requer tanta habilidade técnica, Tecnicamente é mais sim, simples. não tenha tanta importância, porque tomar um café é legal. E se a tia do café uma hora fosse assim, beleza, vou colocar um laxante aqui para dar, Pronto. acaba com a produção da empresa. Então, assim, saber respeitar as pessoas dentro daquilo que elas sabem fazer é uma coisa legal. No entanto, não significa que conversar com a tia do café, ela também não vai chegar depois para o vendedor e falar assim: olha, o gerente conversou comigo, acho que está quebrando a empresa. Porque aí é o pertencimento. É. Ela não se sente. Talvez a gente já bateu tanto em algumas pessoas. Que aí ela não vai, É. sim, mas independente, mesmo se ela fala nesse contexto, é o gerente fazer a parte dela para mostrar, a parte dele para mostrar que todos têm a sua importância dentro do contexto. Estamos neste momento, é isso que está acontecendo. E os empresários têm muito medo disso, eu percebo. Quando a gente entra para fazer consultoria, o primeiro passo são processos. A gente cria os processos, avalia, vê se tem alguma coisa para constelar ali ou não. Segundo passo são indicadores. Toda vez é a mesma conversa. Mas nós vamos mostrar quanto fatura? Falei, depende. Aonde você quer chegar? Como é que você tem um vendedor que não sabe quanto vende? Sim. E existe isso. Tem empresa que não deixa o vendedor saber quanto ele vendeu. Ele tem no caderno dele lá. Você acha que ele não sabe? Não, e assim, ele pode não saber exatamente, Mas mas esse não saber é até mais perigoso, né? é. Porque ele pode achar que a empresa está faturando 10 milhões e está faturando pelas contas dele ali. Eu vendo 100 mil, tem 30 aqui. É, ou fazer muito para baixo e achar que não tem, às vezes a empresa não tem a competência suficiente para chegar num nível maior. É. Então, o ser transparente nesse contexto, você tem que abrir o jogo para as devidas funções aí Sim, dos e colaboradores. inteligente, né? Quando você tem a empresa também tem nível de maturidade. Uhum. Talvez tem colaboradores que não estão prontos para ouvir aquilo. Sim. Então você traduz aquilo num indicador. Gente, ó, nossa meta de vender é X. Esse mês nós fizemos 50% só. E aí você começa a falar em percentual. Uhum. Eu saber, vixe, gente, não tá indo bem, a gente vendeu só 50%, aí tem que cuidar do café, tem que cuidar da água, da eletricidade, né? Agora, se eu não sei como tá,
eu tô vendo uns burburinhos. Falei, cara, acho que eu vou embora daqui. É. Então, assim, e tem empresário que tá tão corrido no dia a dia que ele não consegue ver isso. Então, quando você abre um campo de constelação e você olha e fala, cara, olha aqui onde é que tá indo a energia da empresa, ó. Seus vendedores estão puxando isso. Vamos entender por quê? Aí você avalia, entende por quê e fala assim, ah, então se a gente fizer isso aqui vai melhorar muito. E aí, por consequência, o todo melhora, né? Uhum. E como que lá como que chama a empresa? Donar o Instituto. Donar Instituto Uhum. consegue ajudar os empresários nisso? Nós temos um programa muito interessante que é um diagnóstico, né? Nós temos um diagnóstico já pré-formatado, onde a gente senta com o empresário 1 hora, faz o diagnóstico e entrega na mão dele. Fala assim, ó, é isso. Aí as escolhas vão ser todas dele. Ah, Alex, beleza, fiz o diagnóstico, não vou fazer nada. Tá tudo certo, né? Alex, você perdeu 1 hora? Não, a gente investiu um tempo naquela pessoa que talvez a estrelinha dela se conectou com a nossa neste momento, Uhum. né? Então a gente tem esse trabalho, onde a gente faz essa avaliação, totalmente grátis, a gente senta, conversa em 1 horinha, você sai com o formulário prontinho na sua mão do que fazer, né? E dali você toma suas decisões. E talvez nem seja conosco o trabalho, talvez você tenha um problema contábil financeiro. Não é a nossa área, né? Nossa área de processo, de qualidade, principalmente desenvolvimento de pessoas através da constelação empresarial. Muitas vezes a gente indica, fala assim, olha, não é com a gente isso aqui. Hoje mesmo, antes da gente entrar aqui, tem um cliente meu que quer vender a empresa. Eu falei assim, você faz avaliação de quanto vale? Eu falei, não é a nossa área. Uhum. Então a gente indica algumas pessoas e tal. Mas esse é o primeiro passo, né? Você sentar e falar, beleza, e aí? Quais as possibilidades? Então a gente senta, faz esse formulário junto, você sabe para onde ir, para onde não ir, e aí você toma os seus próximos passos. Ah, não, é um trabalho conosco, né? Aí nós temos um programa que chama Viva Mais, que é a nossa consultoria, onde a gente trabalha processos, indicadores e pessoas. E os três com um olhar sistêmico. Tem empresas que a gente nem constela, né? Mas só de você aplicar as leis sistêmicas que eu acabei de falar, já muda várias coisas na empresa e os resultados são muito positivos. Que legal, muito bacana, Alex. Ó, nós estamos aqui finalizando nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Procure, porque assim, tem coisas na nossa vida que a gente não consegue enxergar porque nós estamos dentro, né? E a partir do momento que você começa a se olhar de fora, você começa a entender por que que você está passando pelas coisas boas na sua vida, e aí é fácil de você continuar fazendo essas coisas, né? Porque sabe isso está certo. E você vai descobrir o que você está fazendo os resultados ruins aparecerem na sua vida. Uhum. E aí você tem a oportunidade de mudar isso, né? De mudar a direção do barco. E aí começar a colher coisas muito mais positivas para as áreas que estão ruins. Por que que eu preciso fazer isso? Porque a vida é tipo um videogame, sabe? Essa fase não é a última. E a próxima não vai ser mais fácil. Então eu preciso estar pronto agora para a próxima. Porque imagina só, como nós dois estivermos velhinhos. Não tá muito longe para nós também, né? Que Olhando para aqueles isso. meninos que estão ali, ó. Tem os meninos ali, ó. Quando a gente estiver velhinho, a gente não vai ter mais a disposição física que a gente tem agora. Então vai ser mais um plus para a gente administrar. Então, se eu não me resolver muito agora, eu vou ter que lidar com os problemas de agora sem a disposição física que a gente tem hoje. Uhum. Então, eu sempre digo, o próximo nível sempre vai ser mais puxado, mais apertado, desde que eu não faça a minha parte aqui. Aham. Se eu não fizer, vai ser. Agora, se eu fizer a minha parte aqui muito bem feita, o próximo será só mais um desafio de aprendizagem, onde eu vou lá, vou buscar, vou aprender e vou pro próximo. Então, busque, não pare de buscar. Legal, Alex. Bom, a gente, na verdade, conversou aqui sobre bastante coisa e eu acabei esquecendo. Eu gostaria que você explicasse agora sobre os bonecos. Como que funciona isso na constelação? Existem várias formas de constelação. O boneco é a que eu mais me identifico. E aí isso é do constelador, tá? Não é de quem vai ser atendida. Uhum. A Laura, minha esposa, ela também constela. Ela ama as cartas, né? Ela faz trabalhos maravilhosos usando carta. Não é carta de tarô, são cartas de constelação mesmo, Aham. que tem mais ou menos a mesma coisa que tem aqui. A gente tem carta com objetos, carta com pessoas, cartas com emoções. Uhum. E aí você combina as cartas ali e aí a pessoa entende a partir das cartas. Uhum. Quando é com boneco, a partir do posicionamento dos bonecos, a gente entende a relação entre as partes. Então, você tem aqui uma situação de campo onde você entende o que está acontecendo. E aí tem com boneco assim na mesa, tem com boneco na água, tem com pessoas, que em vez de usar o boneco a gente usa a pessoa, Uhum. tem com cavalo, tem vários formatos, né? Mas tudo é sobre a energia que está acontecendo ali agora. O boneco, a carta, o cavalo,
né? A Legal. pessoa é só uma representação para o cliente, para o empresário que está passando pelo processo. Vamos tentar fazer uma simulação aqui, mais ou menos, com esses bonecos. Uhum. Se eu chegasse lá, ó, na tua empresa, Donar Instituto, e quisesse constelar, deixa eu ver, constelar a agência, Uhum. constelar a Abaetê. Como que eu Pega a Abaetê? procederia? Eu pego um boneco representando a Abaetê. Represente a Abaetê. Aham. Ok. Qual a situação? Qual a situação dentro da agência? Ah, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Expansão da agência. Expansão da agência, ok. Crescimento, né? Você acredita que o crescimento vem... O que é mais forte para você? Dinheiro ou pessoas? O que vem primeiro na energia? Não tem certo e errado, tá? Dinheiro. Dinheiro. Uhum. Qual que é o dinheiro aí? Intuitivamente? Uhum. Olhando para os dois, qual que é mais visível para você? Qual que te chama mais atenção? A agência. A agência? Por que o dinheiro tá tímido? Ah, interessante. Tá vendo como de todos eles, né? Parece que tem uma luz aqui, não parece? Uhum. O dinheiro já, por mais que é grande, tem essa sensação Interessante. de mais tímido, de mais... Sim. O que falta pra agência, pra ela sendo... Que palavra que vem aqui? É o que a agência? Forte. Forte. Ela sendo forte, ela trazer esse dinheiro pra mais perto. O que você acha que falta? Seu dia a dia. Eu tenho que pegar um boneco? Uhum. De comportamento, pessoas, de vocês. O que você acha que falta hoje? Pra esse dinheiro vir, vamos usar o termo estranho, mas sem vergonha, assim. É como se o dinheiro tivesse com vergonha de vocês. Tá. Bom, vou pegar um boneco aqui. Que eu Uhum. não- Pode falar o que ele representa? Pode? É o quê? Ah, eu falar o que ele representa? Sempre a leitura do cliente. Entendi. Um anão. Uma... O que vocês estão fazendo pequeno na agência que afasta o dinheiro? Ah, entendi. É assim. Então Entendi. você vai construindo, porque assim, tudo tá dentro da sua cabeça. Uhum. Quando você vai pegando os bonecos, não é aleatório. Ele tem um porquê você pegou o mais chamativo, o mais Uhum. claro, né? Aí você pega o outro, quando você coloca do lado, parece que tipo assim, não dá a sensação de apagadinho, de... Uhum. Agora, se você olhar só eles, ó, muda completamente o cenário. É verdade. Fica algo mais próximo, esse fica forte em relação a esse, tá Uhum. vendo? A partir do momento que eu coloco a empresa, eu ofusco isso aqui. Ah, falta alguma coisa. O Fábio pensou, falta isso. Isso é pequeno, ó. Uhum. Então, o que ainda é pequeno? O que eu preciso Mexer pra coisa fazer acontecer. crescer? Dar força para isso, Uhum. para daí o dinheiro poder Aproximar. se aproximar. Ah, entendi. É assim que funciona. Agora imagina isso aqui acontecendo desse jeito com o cavalo. É uma experiência muito bonita, muito Com forte. cavalos mesmo, reais. Cavalo, Não é real. boneco de cavalo. Não, cavalo, bicho. Vou pedir para uns amigos participar, que eles têm cara de cavalo. O cavalo, ele é um bicho muito Uhum. sensitivo, né? O cavalo, se você tem medo, ele vai saber que você está com medo, ele vai ficar mais irritado, mais nervoso, mais Uhum. bravo. Então, o cavalo, ele entra, é como se a gente estivesse fazendo isso aqui com o cavalo, da mesma forma que você posicionou os bonecos, o que você escolhesse para ser a Abaetê ia parar no meio, o outro ia parar Uhum. aqui, Ia ter a e o mesma sensibilidade dos Isso. bonecos, ele estaria ali. ia trazer essa mesma dinâmica para você interpretar, porque nós estamos constelando a mesma coisa, só que neste jeito. Entendi, Em outro jeito seria a mesma coisa. entendi. E aí você vai trazendo essa clareza para o empresário, vai trazendo o que olhar. Ah, beleza, entendemos que esse ponto é o ponto de olhar. Qual ponto é esse? Ah, é tal situação. Como que a gente melhora isso? Aí cria o plano de ação daquilo. Uhum. Então ele é um exercício que ele casa muito com o corporativo e traz muita clareza, porque você olha a empresa de um ângulo diferente Uhum. e é estimulado por perguntas. O que tem ali que você não está vendo? Então vai te dando essa clareza de como mudar a energia Legal, do que está agora. legal. Ah, quer dizer que amanhã vai estar assim? Não, se você já cair uma ficha aí dentro agora e você mudar o que você está fazendo,
amanhã, se a gente fizer o exercício, já é outra Já vai estar outra dinâmica. Legal. Alex, queria agradecer aqui a sua participação, suas explicações. Obrigado pelo seu conteúdo, por tudo que você trouxe aqui pra gente sobre constelação e toda essa energia expansiva aí pro nosso Abaicast, meu amigo. A gente agradece aí o convite e estamos à disposição. Alex, brigadão. Obrigado. Bom, agradecemos também a tua audiência aqui no nosso Abaicast. Espero que vocês tenham gostado, compreendido e, se necessário, façam também a constelação para a vida de vocês e para a empresa de vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio.